Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e 21, finalizando aí esses 4 evangelhos, tá? E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Mateus 28, a ressurreição. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Marcos 16. A ressurreição. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro.
e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ela tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Lucas 24. A ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos
e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então, entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Jesus aparece aos seus discípulos. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Jesus disse: Foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A ascensão de Jesus. Depois, Jesus os levou até as proximidades de Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. João 20. A ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou
entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Jesus aparece a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntavam: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João 21. Jesus e a pesca milagrosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse:
lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhes digo que, quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje. E finalizamos também os 4 evangelhos, né? Exatamente. Finalizamos com essa leitura aí de João 21, que foi bem diferente, né, do que foi lido nos 3 outros evangelhos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, mas que é uma parte aí muito bacana que eu acho que ainda fecha ali com chave de ouro a leitura de hoje. Exatamente. E só para recapitular, né, gente? A gente leu aí esses 4 evangelhos falando sobre Jesus ressuscitar, né? Jesus aparecer a 2 de seus discípulos
e depois ele aparecer também para os outros discípulos, né? Para todos os outros e aparecer em Jerusalém. Aqui, tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles falam, bem dizer, a mesma coisa. Então a gente vai se concentrar ali e depois a gente vai explicar também, englobando ali as partes de João, que o dele foi um pouco mais detalhado e com algumas outras histórias a mais, tá? E começando ali, né, falar sobre a ressurreição, gente. Eu vou ficar muito focada aqui em Lucas 24 e o Geiso vai fazer os adendos a respeito dos outros evangelhos, tá? E aqui, quem foi ali para fazer embalsamento ali, né, passar as especiarias em Jesus, foi tanto Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, que provavelmente é a Maria, mãe de Jesus ali, né, que Jesus tinha esse irmão chamado Tiago, e Salomé. Foram essas três ali para passar as especiarias em Jesus. E quando chegam ali, né, tanto é que no caminho tem algum evangelho que fala que elas foram se questionando, né, quem que vai tirar aquela pedra? Porque, gente, a pedra era super pesada, estavam 3 mulheres, então já era impossível. Fora que os sumos sacerdotes lá havia pedido para Pilatos, né, lacrar a pedra e deixar guardas à porta. Então, a gente sabia que ali era uma missão, bem dizer, impossível. E quando elas chegam até o lugar, né, a pedra estava removida e lá dentro havia anjo, né? Aqui mesmo em Lucas fala, né, que elas ficaram amedrontadas, né, porque eram 2 homens com roupas resplandecentes e colocaram-se ao lado deles, né, delas ali, né, que estavam dentro do sepulcro. E elas olharam, viram que tinha o linho, tinha as coisas, mas não tinha Jesus, né? E é legal o que eles perguntam para elas, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse. E é legal que até em todos os evangelhos que a gente leu, ele pede para lembrar do que Jesus disse. Porque lembra, a gente leu nos evangelhos anteriores e tudo, relatando sobre a ceia, sobre o momento de mesa, que Jesus falava sobre esse momento que iria chegar, né? Que ele iria ser crucificado, que ele iria ressuscitar, só que ninguém entendia, gente. Até o momento que teve a crucificação, ninguém entendeu o que Jesus havia alertado. E quando acontece ali, elas ficam amedrontadas, por isso que eles dão aquele chacoalhão de falar assim, olha, lembra-se do que Jesus falou com vocês, né? Não leve só como algo ali, uma conversa paralela. Você tem que lembrar do que ele falou para vocês. E ele já havia dito que no 3º dia ele iria ressuscitar, né? Então, isso que é bem bacana. E ele dá esse direcionamento, né? Fale para os 11 e vá para a Galileia, né? Para o monte onde Jesus costumava falar com eles e tudo mais. E aqui, né, fala até que elas voltaram, né, e foram encontrar os 11 e contaram para esses 11 o que elas viram, né, só que eles não acreditaram. Principalmente ali Simão Pedro, em algum dos evangelhos fala que ele saiu dali e foi verificar lá no sepulcro para ver se realmente Jesus não estava ali, né. E uma coisa interessante é da gente analisar essa mesma parte em João, né? Que em João também fala que Maria Madalena chegou primeiro ao sepulcro, viu que a pedra tinha sido removido, um pouco diferente dos outros evangelhos que fala que elas entram e já vê o anjo, né? Então ali fala só que ela viu que a pedra estava removida e vai atrás de 2 discípulos, que é Pedro e João. Ali é bacana da gente sempre lembrar que em João ele não fala o nome dele, né? Ou ele fala assim, eu e Pedro. Ele fala, né, o discípulo a quem Jesus amava e Simão Pedro, né? Que daí eles se enxergam, entram ali, né, no sepulcro e vê que o corpo não está ali, né? E uma coisa muito bacana da gente reparar que o tempo inteiro eles acreditam, né, nesse momento aqui, nessa primeira chegada, que o corpo de Jesus tinha sido roubado, né? Então é uma coisa assim que é interessante, né, da gente ver, porque logo depois que João e Pedro vê que o corpo não está ali, eles saem
e Maria Madalena que fica à porta ali do sepulcro chorando, de tipo assim, meu Deus, né? O que fizeram com o meu Senhor, tal? Roubaram ele. Roubaram o corpo dele. E daí que conta ali em João mais detalhado, que aparece dois anjos dentro do sepulcro que fala para ela, né? Por que você está chorando? E ela conta ali e depois aparece Jesus, né? Já à frente dela ali. Só que ela acha que é o jardineiro. Por quê, gente? Porque o sepulcro, a gente já leu também nos evangelhos, ficava dentro de um jardim. Então ela acha que é o jardineiro e ela até fala, né? Se foi o Senhor que roubou o corpo, né, do meu mestre, devolva, não tem problema, não vou contar para ninguém. E que daí tem essa parte, né, que até Jesus fala, por que você está chorando, né? Por que procura entre os mortos aquele que está vivo, né? E que daí tem até essa passagem ali de ela querer abraçar ele, parece, né, segurar ele. E ele fala, não, ainda não me segure, né? Porque eu ainda não fui glorificado, né? Eu preciso voltar para o meu Pai, que é o Pai de vocês, o meu Deus, que é o Deus de vocês. Então essa parte também é legal, né? Que Jesus vem, gente, mudando totalmente essa mentalidade, não mais de senhor e servo, né? Não essa mentalidade mais de Deus distante de nós, mas sim uma mentalidade muito mais próxima, né? De pai com filho, né? Então ele fala, eu preciso voltar para o meu pai, o pai de vocês, né? Então isso que é uma das coisas legais da gente estar reparando. Então ele fala, né? Não é o momento ainda de você me tocar. E é legal que daí é nesse momento também, gente, que a gente começa a reconhecer Deus como nosso pai também. Se a gente for voltar nas escrituras, Antigo Testamento, Deus não era pai de ninguém, ele tinha os escolhidos, vamos dizer assim, né? Que era o povo de Israel, mas não que eles eram filhos de Deus, tá? Então só após a morte e ressurreição de Cristo é que nós temos essa proximidade de pais e filhos ali com Deus, né? E aí Maria Madalena volta e anuncia para os discípulos, né? Eu vi o Senhor. E então contou-lhes o que ele lhe dissera. Só que eles têm também um outro momento, que além disso, né, que eles não estão acreditando em Maria Madalena e nem nada, Jesus vai e aparece no caminho de Emaús, que esse caminho é mais detalhado em Lucas 24, né? E que Marcos tem só um versículo Uma pitadinha. Ele só fala bem rápido ali no meio do versículo 12, ele fala, né? Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. That's it. That's it. E aqui em Lucas ele já detalha, né, o que estava acontecendo nesse caminho de Emaús e quem ele encontrou, né? Quem era esses dois deles? Coloca um nome aqui de um deles, gente. Só que a gente nunca tinha ouvido falar na Bíblia, então não se sabe, mas era Cleopas. Ele e mais um estavam discutindo ali naquele caminho e Jesus se achega deles, né? Como se fosse assim, tô caminhando aqui, vi dois caminhando ali também, conversando e se aproxima. E ele até pergunta, né? O que vocês estão discutindo? E eles até falam, né? Mas, gente, que mundo até que você vive, né? Vocês não tá vendo o que aconteceu, né? Jesus de Nazaré e tudo mais, ele era um profeta, né? Isso que é legal de ver como as pessoas reconheciam Jesus, né? Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E ali eles continuaram contando, né, tudo o que havia acontecido, como se Jesus não soubesse o que aconteceu com ele mesmo. Porém, eles não sabiam que era Jesus, gente. Até fala aqui, né, no versículo 16, que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Então, não é aquele assim, não sei quem é Jesus, tá comentando a respeito da vida da pessoa, mas não consegui reconhecê-lo. Os olhos deles foram impedidos. E tanto é que ele vai caminhando, depois Jesus se põe mais à frente, mostrando que ele iria para um outro lugar, e eles chamam por já estar já no final da noite para
comer junto, né? E isso era um costume deles, né? De receber estrangeiros na casa, de dar abrigos e tudo mais. E isso também a gente viu em vários relatos na Bíblia, essa atitude das pessoas, né? E quando ele se senta à mesa, gente, isso que é o legal, assim, Jesus nos ensina muito através das escrituras sobre esse negócio de montar mesa, de sentar à mesa, de partilhar o pão com outra pessoa, né? Porque foi nesse momento onde eles tinham pão ali, né? Eles partem o pão e dá a eles, é que os olhos deles foram abertos e puderam reconhecer Jesus. E quando eles reconhecem, aí eles vão até os 11, né, e falam, nós também vimos, o que as mulheres falaram é verdade. E ali começa outra discussão, né? Até mesmo Tomé comenta falando, olha, se eu não ver e não tocar nas feridas dele, eu não acredito. Então por isso que às vezes você vai ver algumas anedotas e tudo falando que a pessoa é São Tomé, que precisa ver para crer, é por conta desse relato, né? Que Tomé, mesmo ouvindo tantas mulheres como esses dois outros rapazes no caminho de Emaús, não acredita. Ele fala, olha, eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou, não é se ele aparecer na minha frente, é se eu tocar as feridas dele. E aí... E uma coisa interessante da gente ver, né, que quando Jesus pergunta para esses dois que estavam andando, né, o que aconteceu e tal, esses dois classificam Jesus ali como um profeta, né? Então isso é uma das coisas, tipo assim, como um grande profeta, como tipo assim, um exemplo sendo Moisés, sendo Elias, alguma coisa desse tipo. Só que daí, quando nesse momento assim que a visão deles é aberta e que eles vão contar para os demais que viram Jesus, né, que eles falam, quando ele diz ali, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quando ele fala esse é verdade, o Senhor, é quando eles realmente reconhecem que Jesus não foi só um profeta, mas realmente é o Cristo, né? Então esse que é um legal ali, porque quando Jesus faleceu, falou, poxa, né, ele não era o Cristo, ele só era um grande profeta mesmo, que marcou a nossa geração, né? E essa marca, né, de aparecer ressurreto, né? Jesus aparecer ressurreto realmente é o que mostra ali e que converte todos, falando que ele é o Cristo. E aí, né, depois, ali já o penúltimo tópico ali de Lucas 24 é Jesus aparecendo aos discípulos, né? Enquanto eles estavam falando ali sobre Jesus, né, sobre Jesus ter ressuscitado e só ter parecido para algumas pessoas e tudo mais, numa mesa, vamos dizer assim, eles estavam jantando. Vamos colocar essa cena na nossa cabeça. Eles estavam jantando e discutindo sobre isso, né? Nossa, mas eu acho que você tá ficando doido, não é possível e tudo mais. O próprio Jesus se assenta à mesa com eles, gente, e fala, né? Paz seja com vocês. E eles ficam assustados, porque agora Jesus apareceu para os 11, né? E tem algum dos evangelhos, não sei dizer, eu acredito que foi até João, que fala ainda que eles estavam de portas trancadas. E isso é interessante porque logo depois da crucificação de Jesus, eles tinham medo da perseguição ali do pessoal da sinagoga, né? É isso. Jesus. Então, assim, eles tinham, sempre que eles se reuniam, eles trancavam as portas. E fala então que Jesus aparece, né? Por isso tem esse relato. Em meio às portas trancadas, mesmo com portas trancadas, né? Jesus aparece na mesa entre eles. Exatamente. E ainda Jesus fala, né? Por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como estão vendo que eu tenho. E é bacana, gente, como Jesus coloca para eles, né? Jesus não vai bravo, não vai assim falando, eu já tinha avisado vocês, por que vocês não estão crendo? Podia muito bem, né? Porque ele era, bem dizer, mestre ali deles, né? Ele iria partir e iria deixar os discípulos ali para evangelizar as ovelhas dele. Então, seria uma atitude assim, ao nosso ver carnal, normal. Só que Jesus é amor, né? Jesus nos ensinou a ter compaixão dos outros e ele entendia que as pessoas não estavam prontas ainda para tudo o que estava por vir, né? Então, por isso que quando ele fala, né, a respeito do que os discípulos dele que caminhou ali
vamos dizer, quase que 24 horas por dia ali ao lado dele, quando ele estava sem estar junto só do pai dele, ele fala, por que vocês duvidam no coração de vocês? É assim, se vocês precisam me ver para acreditar, né, que eu tô ressuscitado, se vocês não conseguem acreditar no irmão de vocês, por que vocês têm dúvida do que, vamos dizer, Madalena falou, do que Cleopas falou? Eles estão falando que eles me viram, né? Não duvide no coração de vocês, né? E aqui em Lucas 24 fala que tava os 11. Já em João é que fala, né, que eles estavam juntos, menos Tomé estava. E quando eles comenta é que Tomé fala lá o relato que eu acabei de falar para vocês, que eles precisam tocar na ferida de Jesus, né? E ali em João mostra de novo Jesus aparecendo e já falando para Tomé, né? Ó, toca aqui, né? Você não precisa ver, você não precisa tocar. E quando ele toca, ele fala, é verdade, Senhor. E aí Jesus até fala uma fala que é muito bacana para nós que não vimos Jesus em carne e osso, né? Que é, você viu e creu. Melhor é aquele que não viu, mas mesmo assim creu, né? É como se fosse assim, a gente não viu Jesus, mas a gente lê sobre ele, a gente sabe sobre o que ele fez e assim a gente crê. Então a gente não tá precisando ver ele em carne e osso, tocar nele para falar assim, nossa, Jesus, você existe, então eu vou crer em você. Então, por isso que Jesus deixa muito claro essa fala, né? Exato. E nos evangelhos ali de Marcos e Mateus, logo depois disso ele já dirige para o final ali do capítulo, terminando, falando que Jesus disse, né, para eles, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Falando, né, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E fala ali sobre os sinais que Jesus deixa. Então esse é bem já direcionando para o final ali, né, falando, olha, em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então já é o momento ali também de Jesus em algum outro evangelho, não sei se é em Lucas, que fala que ali ele deixa, né, o Espírito Santo. Ele fala então que deixo aqui para vocês o presente maior, que é a presença do Espírito Santo na vida de vocês, para que ele acompanhe vocês, né? E falando, deixando bem cravado isso no peito deles, né, de que eles são discípulos de Jesus e que o mandamento maior ali, né, o dever maior deles era pregar o evangelho. E só fazendo um adendo também a respeito quando ele aparece ali para os discípulos dele, né? Que os discípulos ainda estavam meio perdidos, vamos dizer assim, né? E em Lucas ele coloca muito explicado sobre tudo o que aconteceu, né? Que ele coloca assim, ó, foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês, lá no versículo 44. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí sim abriu o entendimento. Coloca no versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E Jesus disse, né? Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados e a todas as nações, né? E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E esse pedaço, gente, é bacana porque até mesmo no caminhar de Jesus ficou concentrado ali para o povo de Israel, né? E quando ele ressuscita, né, ele é crucificado e ressuscitado, é onde tem esse livre acesso. Além do véu ter sido rasgado, logo quando ele entregou o espírito dele na cruz, né, que rasgou o véu, não precisa mais de um sumo sacerdote para você falar com Deus e tudo mais. O evangelho, né, a palavra de Deus ali não ficou mais concentrada só para Israel. Ela foi liberada para outras nações. Então, é bacana da gente também entender
o que aconteceu com essa ressurreição de Cristo, né? Esse acesso que nos deu, essa parte da gente poder hoje, nós aqui, latinos, americanos e tudo mais, podermos ter acesso às Escrituras e também aceitar Cristo nas nossas vidas, porque se não tivesse isso, isso estaria apenas lá para o povo israelita, né? Então, ele até continua, né? Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E esse revestidos do poder do alto é o que o Jason acabou de falar, né? Que em algum evangelho fala que ele assopra, ele deixa o Espírito Santo. Esse é o poder do alto. E é só falando, é em João 20, 22 que fala, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. E esse finalzinho é muito bacana também, porque o Espírito Santo, nós também que reconhecemos Jesus, também recebemos o Espírito Santo. E ele deixa essa brecha ali, né? Que é uma condicional. Se nós perdoarmos o pecado de alguém, assim, alguém nos ofendeu e a gente perdoou, nós também estaremos perdoados diante de Deus pelas nossas ofensas. Agora, se nós não somos capazes de perdoar e queremos que Deus nos perdoe de algumas atitudes que agimos errado, a gente não está perdoado. Então é bacana da gente entender isso, porque às vezes a gente lê as escrituras e tira os pedaços, né? Igual o Jason fala, um texto fora do contexto é só um pretexto para que a gente crie uma ilusão de que, nossa, Deus nos perdoa, eu recebo Cristo, mas calma lá, Ele te perdoa, desde que você perdoe teu irmão, né? Então isso é bacana e esse entendimento também ser clarificado para nós sobre essa crucificação e ressurreição de Jesus, o que nos permitiu, né? O que nos concedeu após isso. E por último, nós fomos para João 21, que fala ali sobre Jesus e a pesca maravilhosa, né? Que esse capítulo 21, gente, só está no Evangelho de João. E para a gente finalizar aqui o Evangelho de João. Uma das coisas legais da gente entender que isto aqui está em ordem cronológica, né? Então, assim, depois de ter acontecido tudo que a gente leu em Mateus, Marcos e Lucas, e também finaliza ali em João, de Jesus aparecendo para os 11 e tal, fala que depois disso, então um tempo depois, não sabemos aí, gente, se foi 3 meses, uma semana, enfim, só fala que depois disso, Jesus aparece novamente aos seus discípulos. E eu vou pegar ali do versículo 3 em diante para a gente poder entender melhor o contexto desse capítulo 21 que é extraordinário, né? Que fala ali que vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Estavam juntos ali alguns discípulos, né? Ele até nomeia ali quem estava no versículo 2 e tal, mas fala que Simão Pedro fala, olha, vou pescar. E, né, eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada, né? Então eles estavam ali pescando e tal. Ao amanhecer, né, Jesus estava na praia e os discípulos não o reconheceram e falaram, né? Jesus falou, vocês têm algo para comer? E eles falaram não. E Jesus disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e pegaram algo, né, semelhante do que já aconteceu, né? Lá no início, né? Lá no início, o chamado, isso é interessante. Isso daqui é muito semelhante ao chamado que Pedro teve, né? E é legal quando a gente está lendo, às vezes parece assim, será que quando estavam redigindo a Bíblia, esqueceram e copiaram lá de trás, né? Porque é quase igual, né? Jesus chama Pedro dessa forma, né? Jogue a rede para tal lado, porque você não tá pegando e tudo mais. Exato. E daí fala ali, né, que o discípulo o discípulo a quem Jesus amava, que daí, né, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, né, ouvindo aquilo, já agarrou a capa dele e lançou-se ao mar, ou seja, indo em busca ali de Jesus, né? E ali mostra, né, toda essa alegria deles vendo ali que Jesus apareceu, né? E disse Jesus, traga algum dos peixes
que acabaram de pescar, né? E arrastou o barco, se assentaram ali com Jesus, né? E para comer, para compartilhar, como a Sayuri falou, é muito interessante que o tempo inteiro, né? Jesus cria a mesa, né? Jesus cria a mesa, esse momento de comunhão, de compartilhar, né, o pão, o peixe, né, isso faz parte da vida cristiana, né? Então, se você é uma pessoa que é cristã ali, que tem o Espírito Santo, é normal você querer ter mesa, faz bem você querer compartilhar, né? E daí ali eles comeram tal, e vem essa parte, né? Até é separado, Jesus restaura Pedro. Gente, e aqui que vai começar a explicação do capítulo 21, que é muito bacana, né? Que Jesus fala, Pedro, tu me amas? Né? E Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele fala, cuide das minhas ovelhas, dos meus cordeiros. E Jesus fala novamente, né? E Pedro fala, sim, Senhor, amo, né? Te amo, Senhor, você sabe disso, né? E ele falou, então, pastorei as minhas ovelhas. Então, primeiro ele fala, cuide, depois pastorei. E daí, por último, ali, Pedro já tá, né, mais nervoso ali, já um pouco indignado, fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. E ele fala, então, cuide das minhas ovelhas. Gente, o que esse capítulo 21 está mostrando? Uma frieza na fé e no caminhar de Pedro, principalmente, mas também dos discípulos. Jesus teve que aparecer novamente para Pedro no mesmo jeito na qual Pedro foi chamado, né? De tipo assim, Pedro, o seu lugar não é mais pescando peixes, o seu lugar é pescando pessoas. Você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Você me ama? Pastoreie as minhas ovelhas. Não esqueça do seu chamado. Não esqueça do ministério que você tem. Porque Jesus falou, o seu nome não é mais Simão e Pedro, que vem de pedra, que é pedra angular, seja a fundação da igreja, né? Seja a fundação ali. Comece esse chamado, comece a espalhar as igrejas que falam do evangelho. E a gente vê assim que Pedro, nesse momento, é ele quem fala, eu vou pescar. Na verdade, Pedro devia estar falando assim, vamos andar, vamos evangelizar, né? E os discípulos falam, vamos, né? E ali Pedro está falando, não, vamos pescar. E os discípulos, vamos. Então, tipo assim, é Jesus falando assim, você é o líder, né? Você é que acorda, puxa. exato, não é momento de você falando, né? Vamos pescar. E uma das coisas muito legais, gente, que fala que Pedro foi pescar com os discípulos e não pescaram nada aquela noite, até que Jesus apareceu e falou, jogue a rede. Então, tipo assim, isso mostra que as coisas, né, tipo assim, é como se Pedro tivesse uma preocupação de, pô, eu preciso pegar peixe, né, para pagar as contas, para vender, para colocar comida em casa. Isso mostra que, tipo assim, Pedro foi com os discípulos, passou a noite inteira e não pescou nada. Mas quando Jesus lhe deu o discernimento, lhe deu a orientação, que Jesus apareceu e falou, ei, não esqueça de mim, né? E ele joga a rede, obedecendo a ordem, enche. Então, tipo assim, mostrando assim, você quer, vamos dizer assim, sei lá, não ter dor de cabeça com as suas coisas e tal, tipo, confia em Jesus, só tem esse o caminho. Não é ir pescando de madrugada ou tal, é seguindo, ele vai te dar o direcionamento, ele vai te dar a orientação, né? E lembrando, tipo assim, olha, se você estando comigo, você joga uma rede, você não precisa nem passar a noite inteira pescando, você joga uma rede no lugar certo e você pesca tudo aquilo que você precisa para pagar, né, para, enfim, da parte ali financeira, vamos dizer assim. Mas o principal era Jesus chacoalhando Pedro de falar assim, lembra, né, lembra do ministério. Se você me ama, então cuida, pastoreia as minhas ovelhas, lembra desse chamado. E é legal depois, né, que ele tem esse discernimento, né, porque Jesus até fala, né, em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E aí ele continuou, né, mostrando que aqui ele tinha um chamado e que não era mais para onde ele desejava ir ou coisa do tipo. Ele não era mais um menino, né? Então esse quando fala assim, você é mais velho, gente, realmente, Jesus fala muito dessa forma, né?
cuide dos meus pequeninos. Os pequeninos são tipo assim, a criança no caminhar, né? Então ele fala, quando você é mais jovem, quando você é jovem no caminhar, você faz o que você quiser. E ele fala, quando você é velho, velho não é que Pedro estava velho, não estava falando dessa forma de idade, mas sim de espírito, de caminhar. Convertido, né? Exatamente. Então ele é esse chacoalhão, como a senhora falou, ele está falando, você já é velho, né? E você precisa glorificar a Deus, né? Então ali Jesus estava mostrando o que realmente Pedro necessitava fazer, dando esse chacoalhão, né? Você estava fazendo cagada, vamos dizer assim, né? Indo pescar, não é mais isso para você fazer. E aí Pedro, quando a gente vê, principalmente ali de Chosen e tudo mais, a gente vê como que é o estado de espírito de Pedro, né? Pedro não gosta muito de tomar chacoalhão. E aí ele até fala, né? E Senhor, quanto a ele? Quando ele viu João, né? Que fala que é o que Jesus mais amava, que Jesus amava ali. Quanto a ele? E Jesus até responde, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? E, gente, essa fala parece, assim, duas crianças, sabe? Tá, mas e aí? Ele também tava no barco comigo. O que você vai falar pra ele? Porque não chamou a atenção dele, né? Por que só eu? Só que Pedro não conseguia ter esse discernimento que ele era a pedra. Que querendo ou não, no caminhar, que nem ali, igual o Jesus falou, quem chamou pra ir pescar e levou as pessoas pra pescar foi Pedro. Então, quando a gente vê que a pessoa tem essa influência sobre a vida do outro, quem que você vai brigar? Você não vai brigar no seguidor, você tem que brigar no líder, porque quando você modifica o líder, todos os seguidores dele se modificam. Então não ia adiantar nada Jesus chamar a atenção de João, porque não era João que influenciava no time, vamos dizer assim. O dono da bola era Simão, Pedro. Então por isso que Jesus até colocou esse nome por conta dessa atitude que Pedro tinha, né? Então, esse chacoalhão é bacana da gente entender sobre o caminhar, né? Sempre quando é uma liderança e você vê que estão chamando a atenção da liderança, porque aquela liderança, ela é influente, ela precisa levar as ovelhas, pastorear as ovelhas para o caminho correto. Senão, daqui a pouco ela tá levando pro timinho de futebol, tá levando lá pro dia da pizza e esquecendo do que realmente aquele grupo precisa fazer, que é evangelizar, que é se achegar mais a Deus, que é pregar o evangelho e tudo mais, sabe? Então, essa fala ali, dessa observação que Jesus faz para Pedro, é bacana da gente entender que é a respeito da força de liderança que Pedro tinha em cima dos outros discípulos. Não que os outros discípulos eram menos importante ou que era pior, coisa do tipo, não, é só a respeito da influência. Sempre em um grupo existe um que é mais influente, um que é mais líder, que vai puxar a boiada toda. Então, por isso que Jesus fala sobre isso. E finaliza ali falando, né, até o próprio João explicando sobre a fala de Jesus. Isso que é muito interessante, que ele fala, foi por isso que se espalhou, né, entre os irmãos esse rumor de que João, né, não morreria, né? E ele mesmo corrige no final, ele terminando de escrever o livro dele ali, né? Ele termina falando, mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, né? E no 24 ele fala, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Então ele está falando, aqui ele realmente está assinando o livro dele, falando assim, e é isso, né? É isso, quem esse discípulo a quem Jesus ama, sou eu que dou testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E é interessante, gente, porque João foi um dos discípulos ali que não morreu crucificado, não morreu enforcado, não morreu, ele morreu num lugar distante. Os teólogos acreditam, né, que ele faleceu até por causa da velhice, mas não foi nada de perseguição, de tortura, nem né? nada do tipo. Então é interessante a gente saber disso, né? E até o finalzinho ali, eu acho o 25 que ele fala, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos.
E assim a gente termina o Evangelho de João, né? Um pouquinho diferente dos demais, mas assim, de uma forma muito especial e muito bacana da gente entender, né? E tá lendo. Exatamente. E assim a gente também finaliza os 4 evangelhos, né? Indo para o próximo episódio, lendo Atos, né? Atos dos Apóstolos. Então já te convido para você estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, que isso é importante para nós, e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos capítulos, viu? Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!